Vamos iniciar novamente com uma frase de Gandhi. Ele dizia: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. E como é o nosso presente? Você pode perguntar, né? Então nós temos que nos adaptar às novas necessidades. Elas sempre existiram, mas agora existe um desafio maior. Nós temos que aprender com o novo e temos ainda que melhorar nossas habilidades, aquelas que já conhecemos, mas que certamente podem ser desenvolvidas e melhoradas. Tem um estudo do Dr. George Leonard a respeito de aprendizado, a respeito de adaptação, que eu achei muito importante para trazer para vocês nessa oportunidade. Deixa eu explicar, tem aqui um gráfico que tem aqui progresso e tem o tempo. Tempo e aqui é o progresso. Quando você aprende alguma coisa, seja ela qual for, você tem uma explosão de aprendizado aqui, num pequeno espaço de tempo aqui, e você tem um grande progresso, num pequeno espaço de tempo, um grande progresso. Você atinge aqui por meio de uma explosão. Muito bom, só que a partir daqui você pode ter aprendido o básico aqui e você precisa aperfeiçoar, precisa desenvolver mais, precisa entender mais o processo, melhorá-lo, etc, etc. Então você tem que atingir outros degraus, outros estágios aqui, mas aqui começa uma dificuldade. Por quê? Você, por mais que você se esforce num primeiro momento, você percebe que há uma estagnação, você não percebe evolução. Você vai fazer o quê? Vai se aceitar isso ou vai combater para que você consiga progredir, ter mais progressos aqui no tempo? Você deve persistir para atingir uma configuração melhor, não é assim que nós temos que pensar e assim que é a realidade? Então, esse autor, o Dr. George, ele indica o seguinte, que tem 3 fatores que bloqueiam essa evolução natural que nós precisamos e devemos ter. Quais são elas? Primeiro é o descomprometimento, ele nos ensina o seguinte, que o primeiro obstáculo você desiste e arruma desculpas. Ah, é difícil, é complicado, não é para mim. Aí você já dá uma dica que vai parar de tentar, né? E aí começa aqui, ó. Você pode adotar esse comportamento em tudo que você faz na sua vida, segundo o autor. E isso você pode começar e não avançar em nada do que você faz. Isso de uma forma geral na sua vida, tanto pessoal como profissional. Olha como é importante a gente avaliar esse estudo. Segundo ponto, ele indica outro fator que bloqueia. É o obcecado. Aquela pessoa que ela não quer dar tempo para as coisas acontecerem, ela quer tudo rapidamente. Exemplo aqui. Então, o autor diz assim, ó, atingir os objetivos rapidamente, né? Ou ainda, ela falta persistir quando percebe que precisa de mais tempo para aprender. Ela falou, bom, eu aprendi isso nesse tempo, eu quero aprender mais também com a mesma rapidez que eu aprendi aqui. Ela não dá tempo ao tempo, uma pessoa obcecada, quer tudo para ontem, rapidamente. E nós sabemos que a vida não é assim, né? Vamos olhar para a natureza, você planta alguma coisa, até a coisa tomar uma proporção tem um tempo natural, é a natureza. E a natureza aqui também é dessa forma, do aprendizado. E terceiro é o conformado. O que significa uma pessoa conformada, né? É que ela diz aqui, ó, a pessoa do mínimo esforço, ela fala, para mim já deu, o que eu aprendi, o básico, para mim já tá bom, né? Então são 3 fatores aqui que bloqueiam a nossa evolução no aprendizado, o nosso progresso profissional e pessoal, né? Aí pergunto para você, qual é a solução que o autor dá então para a gente poder evoluir, para a gente poder progredir nas nossas ações, no nosso aprendizado? Então essa interrogação está aqui, ó. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, vou voltar para a nossa interrogação aqui, do que nós falamos, só para lembrar um pouquinho, nós falamos em
a questão do aprendizado, do progresso no aprendizado, o tempo que leva, você tem uma explosão no começo, né? Um aprendizado básico aqui de uma atividade ou de um trabalho qualquer que seja ele, você tem um progresso mais rápido. Só que depois, na fase posterior do aperfeiçoamento, da melhoria, do entendimento efetivo do que é o trabalho, você tem algumas dificuldades, tem alguns fatores aqui que bloqueiam esse aprendizado posterior. O autor cita três, Dr. George Leonard cita três: o descomprometimento, o obcecado, falar, né, demora muito tempo para isso aqui, desiste no meio do caminho, e o conformado, que ele fala, não, para mim já deu, o que eu já sei está ótimo, eu vou ficar por aqui. Só que no momento atual, nós já dissemos isso aqui, o profissional não pode pensar dessa forma. Nós temos que ter todos a 100% da sua capacidade, do seu potencial. É isso que a empresa precisa e é isso que o cliente precisa também. E o profissional então tem que se capacitar e se qualificar para isso. Vamos então desvendar aqui, né? O que diz o autor, qual o fator que pode impulsionar então para que nós possamos evoluir nesse processo de aprendizado aqui. Então diz ele aqui, disciplina de praticar e aperfeiçoar. Então eu vou só detalhar um pouquinho o que diz o autor aqui. Ele diz assim, não inventar a roda. Alguém já tem esse conhecimento, essa experiência, né? Então na hora que você diz aqui, ó, disciplina para praticar e perdão, esse aqui é uma outra coisa que eu vou falar já já. Então, o que pode impulsionar? Disciplina de praticar e aperfeiçoar. Então, eu tenho que praticar. Eu só consigo melhorar aqui com muita prática, né? E tenho aqui, metas e conquistas são do passado e do futuro. Agora, eu tenho que, no presente, eu tenho que praticar, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser bacana para a gente entender tanto essa fase aqui, como algumas sugestões a mais que o autor nos passa aqui. Vamos imaginar o seguinte, que é um caso meu inclusive, tá? Vamos imaginar que você goste de correr. Então hoje você, com muito esforço, tá, você teve num primeiro aprendizado aqui um progresso no tempo, você conseguiu chegar com uma explosão aqui, você conseguiu chegar a ter uma condicionamento de correr 5 quilômetros, né? Fala, bom, então legal, quero correr 5 quilômetros, está ótimo. Aí vamos ver os comportamentos que podem ter para aquela pessoa que já chegou a correr nos 5 quilômetros. Ele pode falar assim, ó, fatores que podem bloquear uma evolução, para ele poder correr mais do que ele já corre. Então ele pode dizer aqui, ó, descomprometimento aqui, né? Não, é muito complicado correr, para mim eu vou parar por aqui mesmo, ou até eu acho que vou desistir de correr 5 quilômetros, né? Aquela pessoa que nós vimos aqui, que ela não evolui em nada do que ela começa, né? Segundo ponto aqui, essa mesma pessoa ela pode ser assim, ó, mas espera aí, para mim correr, eu quero passar de 5 para 10. Mas é muito complicado, né? Eu pensei que fosse mais rápido essa evolução de passar de 5 para 10, né? Então a pessoa já começa a ter, já quer ir do 5 para 10 em um dia, 2 dias, uma semana. E nós sabemos que às vezes não é assim, né? Eu preciso me condicionar. Uma coisa é correr 5 km, outra coisa é correr o dobro, 10 km, né? E o terceiro ponto é o conformado. Esse aqui já fala, não, para mim 5 já deu, eu não tenho capacidade de correr mais. A pessoa se limitou, né? Porque todos nós temos potencial e capacidade para mais. Ainda nesse exemplo aqui, o que diz o autor aqui? Que nós temos que praticar e aperfeiçoar. Então eu tenho que praticar para aperfeiçoar minha forma de correr. E aqui, praticar e pensar agora. Antes de criar grandes metas, começa um processo já. Então o que diz o autor aqui? O que deve ser feito então para a gente melhorar o nosso progresso de aprendizado num tempo adequado aqui? O autor nos ensina o seguinte aqui, ó. Então nós temos que ter instrução para aprender. Primeiro eu tenho que ter iniciativa de querer aprender, né? E segundo, que forma que eu posso fazer para aprender? Então diz o autor aqui, ó. Primeiro, não reinventar a roda. Alguém já tem esse conhecimento, né? Então eu quero partir dos 5 km para os 10 km, alguém já tem esse conhecimento de como fazer melhor. Eu vou falar no meu caso. Quando eu quis começar a correr mais do que 5, aí eu peguei um personal trainer para me ajudar.
Aí ele começou a ver eu correr e falou, peraí, primeira coisa, você tem o hábito de correr com a cabeça olhando para baixo, você tem que olhar para cima, porque isso já muda a postura do teu corpo. Você tem que, eu estou percebendo que você corre com o joelho meio aberto assim, também você pode danificar o seu joelho. Procura ficar com ele mais reto. Aí ele falou, olha, a tua pisada também não está legal, você está pisando torto, você tem que pisar de uma forma mais correta, para você ter um aproveitamento melhor. E tem a questão da respiração. Então eu fui buscar conhecimento de quem já tem experiência. Eu não vou reinventar a roda. Tem pessoas que podem te aconselhar para você fazer o seu melhor. Praticar regularmente. Se eu quero correr 10 quilômetros, qual é a recomendação? Então eu posso fazer assim, eu posso traçar um objetivo. Então a primeira semana eu vou correr 6 quilômetros. Ou primeira quinzena, eu corro 6 quilômetros, né? Procurar sair de 5 para 6. Fico 15 dias nessa toada. Nos outros 15 dias, aí eu já vou de 6 para 7. Mais 15 dias de 7 para 8, mais 15 de 8 para 9, mais 15 de 9 para 10. Então em 3, 4 meses eu fiz um trabalho aqui, com uma regularidade de treino, eu consegui chegar nos 10. Né? Mas você vê que eu saí totalmente desses fatores que bloqueiam aqui. Né? Eu montei um plano, um programa. Aí, ok, consegui dos 5 para os 10, treinando regularmente num tempo razoável aqui, né? E eu comecei a perceber o progresso aqui, ó. Eu fui mudando de patamar. É isso que me interessa, mudar de patamar. Eu estava no basicão aqui, comecei a subir o patamar. A terceira questão que o autor coloca é a renúncia. 3. Eu tenho que renunciar a hábitos, crenças limitadoras, coisas que estavam me impedindo de progredir, de crescer. Por exemplo, eu estava pisando torto no meu caso, estava com o joelho torto também, olhando para baixo, quer dizer, eu precisava mudar. É difícil às vezes, porque você tem aquele hábito de ficar olhando para baixo, você fala, não, tem que lembrar, tem que olhar para cima. Ó, não estou respirando adequadamente, eu estou pisando errado aqui, eu tenho que mudar, eu tenho que, sabe, me conscientizar que eu tenho que fazer o correto, né? Para que eu possa ter o progresso. Então, renunciar a crenças, inclusive limitadoras, né? E o quinto item é superar seus limites constantemente. Nós sempre podemos mais. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu estava aqui correndo, cheguei nos 10 quilômetros, eu falei, não, agora eu quero mais. Agora eu quero correr na São Silvestre. Aí eu comecei a treinar, fazer treinos com frequência, regularmente, para atingir o meu objetivo de correr na São Silvestre. Fui correr na São Silvestre. E assim vai. Quer dizer, nós temos que superar limites porque nós podemos mais. Agora, para isso eu tenho que fazer uma reflexão, né? Eu tenho que primeiro trabalhar minhas crenças limitadoras, aquilo que me bloqueia, os meus sabotadores, aqueles fatores que não me deixam progredir, prosperar, né? Aí que eu fico inventando desculpa, reclamando, achando que não dá, achando que é complicado, que é difícil. São os meus boicotadores e partir para o sucesso, para aquilo que vai me fazer uma pessoa melhor e um profissional melhor. Então, tem uma mensagem final do autor que é: o verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. O verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Então lembre-se, é possível atingir um nível espetacular de progresso. Vai depender de você e de você trabalhar suas crenças limitadoras. Acredite, você sempre pode mais. Um abraço e até a próxima. Valeu!